desde o princípio dos tempos, antes das palavras escritas. Antes das fronteiras e das religiões organizadas, existia algo que todas as culturas tinham em comum: o som, a vibração, a frequência. O universo não se expressa em silêncio, ele pulsa, ele vibra. Cada átomo dança em um ritmo invisível. E de alguma forma, as civilizações antigas pareciam saber disso. Olhe para as pirâmides do Egito. Elas não são apenas blocos de pedra empilhados. Elas são geometrias de precisão, alinhadas não apenas aos astros, mas também às ondas invisíveis que percorrem o planeta. Câmaras internas ressoam como instrumentos musicais gigantes. Ecos calculados. Rituais conduzidos com cânticos específicos. Os sacerdotes egípcios acreditavam que o som podia abrir portas não apenas simbólicas, mas reais. Portas para outros estados de consciência. Portas para curas profundas. E se eu dissesse que os hinos sumérios, gravados há mais de 4.000 anos, em tabuletas de argila, não eram apenas músicas, eram códigos, frequências codificadas para conectar os homens aos deuses. Harpas, liras e cânticos que ecoavam pelos templos de U e Nipu. Vibravam em notas que hoje consideramos primitivas, mas que, em realidade, formavam padrões precisos. No Oriente, muito antes de termos microfones e alto-falantes, mestres espirituais usavam mantras, sílabas específicas entoadas de maneira rítmica, capazes de alterar estados mentais. Nos templos da Índia, cada pedra é colocada de maneira a criar uma acústica perfeita, para que o som reverbere no corpo de quem escuta. Essa não era apenas arquitetura, era ciência vibracional. E os gregos, eles não apenas inventaram a democracia e a filosofia, eles estudaram as harmonias matemáticas do som. Pitágoras, aquele que conhecemos pelos triângulos, dizia que todo o universo é música, que os planetas em suas órbitas emitem uma música das esferas, inaudível para nós, mas fundamental para a harmonia cósmica. Para Pitágoras, números e sons eram faces do mesmo mistério, e quando viajamos às Américas, encontramos as ruínas maias, templos construídos de forma que um simples aplauso na base gera um eco que imita o canto do Quetzal, a ave sagrada. Coincidência ou domínio do som e das frequências como ferramenta espiritual e talvez tecnológica? Tudo isso não é apenas história. É uma trilha, um rastro de um conhecimento antigo, um conhecimento que foi pouco a pouco perdido ou escondido. Mas se as antigas culturas já entendiam o poder das frequências, o que exatamente elas sabiam fazer com isso? Apenas rituais e cânticos, ou algo mais? Alguns estudiosos modernos levantam hipóteses ousadas, que talvez o som fosse usado para mover grandes blocos de pedra, que certas vibrações poderiam alterar a densidade da matéria, facilitando construções impossíveis. Essa ideia parece ficção científica, mas e se não for? Os monges tibetanos, até hoje, usam instrumentos que produzem sons graves e contínuos. Seus cânticos ressoam nas paredes dos monastérios e no corpo de quem ouve. Eles dizem que essas frequências purificam a mente e o ambiente. Na Grécia Antiga, templos eram projetados para que a voz dos sacerdotes ecoasse de maneira quase sobrenatural. Nas catedrais medievais, os cânticos gregorianos criavam campos de vibração que levavam os fiéis a estados de êxtase. Parece que em cada época, cada cultura encontrou uma maneira de trabalhar com algo invisível, mas poderoso. E hoje, quando falamos em frequência, lembramos apenas de hertz, megahertz, rádio, Wi-Fi. Mas frequência é muito mais do que tecnologia. É um idioma universal. Nikola Tesla, no início do século XX, dizia: se quer entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Essa frase não veio do nada. Tesla estudava eletricidade, mas também ressonância. Ele acreditava que tudo no universo poderia ser manipulado por meio da frequência correta. Royal Rife, um inventor menos conhecido, criou máquinas que, segundo ele, usavam frequências específicas para destruir micro-organismos causadores de doenças. Para muitos, era pseudociência. Para outros,
um vislumbre de um conhecimento que as antigas culturas já possuíam, mas em um nível mais sutil. Imagine um mundo em que doenças são tratadas não com remédios químicos, mas com frequências precisas que ressoam com as células doentes, restaurando o seu equilíbrio. Imagine construções erguidas sem força bruta, mas com vibrações. Imagine estados de consciência elevados induzidos não por substâncias, mas por sons. Será que estamos apenas sonhando, ou será que estamos lembrando de algo que a humanidade já soube? O que sabemos é que em todas as épocas, onde quer que haja um ser humano, há música, canto, ritmo. É quase como se estivéssemos tentando, geração após geração, reconectar-nos a um código ancestral. Os egípcios tinham seus cânticos secretos, os sumérios, seus hinos sagrados, os hindus, seus mantras, os gregos, sua música das esferas, os maias, seus templos acústicos, os celtas, seus círculos de pedra, onde o vento e o som se entrelaçam. Todos falavam o mesmo idioma invisível, o idioma das frequências. E nós, o que estamos fazendo com esse legado? Será que entendemos de fato o que uma simples nota pode fazer? Será que compreendemos o impacto que uma vibração tem no corpo, na mente, no ambiente? O som é mais do que entretenimento, é mais do que arte. É uma força, uma chave, uma ponte. Nos próximos capítulos desta jornada, vamos explorar como mentes modernas, Tesla, Rife, Schauberger, Cymatics, menos começaram a decifrar esse mistério com instrumentos científicos. Vamos ver imagens de padrões de areia vibrando, formando mandalas perfeitas. Vamos ouvir sons que curam, sons que transformam, sons que talvez abram portas para uma nova visão de mundo. Mas tudo começa aqui, no passado, com aqueles que já sabiam, com as civilizações que ergueram templos não apenas para os deuses, mas para as frequências dos deuses. A pergunta que fica é: você está pronto para ouvir? Está pronto para sentir? Porque o que vamos revelar pode mudar para sempre a forma como você vê e ouve o universo. Frequências não são apenas ondas, são memórias, são códigos, são chaves para o que fomos e para o que ainda podemos ser.